Pessoal, caso da menina de 3 anos de idade que foi estuprada pelo padrasto em Ji-Paraná. Embora ele negue a situação, essa é a possibilidade maior. Alguns detalhes ainda intrigantes e revoltantes. Estamos aqui com o Josimar Borges, o conselheiro tutelar que atendeu a essa ocorrência no dia do caso, que foi na segunda-feira, embora tenha vazado para a mídia só na terça-feira, já no período da tarde. Josimar, primeiro, muito obrigado. Eu vi antes da gravação até que você está abalado com a situação. Seja bem-vindo. Edivaldo, boa tarde, bom dia, né, a todos, a toda a sociedade de Ji-Paraná. Um desprazer, né, estar falando de um assunto desse. Melhor nem estar aqui para poder estar falando sobre esse assunto. Quero parabenizar toda a equipe da Polícia Militar, a equipe ali da UPA, que de prontidão atendeu a essa situação ali. O Conselho Tutelar foi acionado por volta das 1h30, às 13h30 da tarde de segunda-feira, onde perdurou no local, na UPA, nós ficamos ali até as 15h30, acompanhando essa criança, essa mãe também que estava ali. O cidadão também já estava lá no local. A Polícia Militar também compareceu, deu o apoio total. A mãe teve uma certa resistência porque, na hora, ela não queria acreditar que isso estaria acontecendo com a sua filha. Por muita orientação, ela ainda conseguiu registrar o boletim de ocorrência, porque eu quero explicar porque é necessário gerar um boletim de ocorrência, porque sem o boletim de ocorrência ficava impossibilitado de fazer a perícia, né? A perícia técnica, pelo médico legista. Antes da gravação, você falava dos ferimentos que vocês acompanharam, que durante o período em que você acompanhou, a menina trocou de fraldas pelo sangramento várias vezes. Quantas vezes? Na UPA foi 3 vezes que eu estava lá, ela foi preciso trocar 3 vezes de fralda por a hemorragia que estava muito severa. Ela na UPA, imediatamente, o que eles falaram quando a criança chegou lá? Era caso de cirurgia, né? Tinha que encaminhar para o HM. No hospital, e você acompanhou até o HM? Até o HM. A criança apresentava, além da questão do rompimento do ímen, né? Eu falava aqui com algumas mulheres antes, e as duas falando o seguinte: Edivaldo, o rompimento do ímen sangra realmente bastante, mas pelo que o pessoal falou para vocês, foi muito além disso. Foi muito além. Fato que até os próprios médicos e quem acompanhou a situação relataram que não tinha visto coisa até naquele momento parecida. Você disse que dos casos que você atendeu, esse foi o que mais impactou. Esse foi o que mais me chocou. Nesses 2 anos que eu estou aqui como conselheiro tutelar em Ji-Paraná, já tenho acompanhado casos, mas esse para mim foi o que mexeu muito com a minha cabeça. Como estava a situação da criança? Estava fraca? Como estava o estado físico dela mediante a perda de sangue? Ela estava meio opaca, né, amarela, deitada. Ela estava assim, aparentemente, por ser tratada de uma criança de apenas 3 anos de idade, ela estava assim, normal, como fisicamente ainda resistente. Agora vamos ao fato. O cidadão alegou que estava dando banho na criança. As pessoas perguntam: a mãe estava em casa? Em que local ele estava dando banho nessa criança? O que ele disse lá para vocês? A mãe relatou para mim, lá na UPA, né, que ela estava no trabalho e o cidadão, ele trabalha à noite e passa o dia com as crianças em casa. Ele que dá banho, ele que cuida das crianças, dos filhos dela. E especificamente nesse dia, então, nesse horário, que era de dia, a mãe não estava em casa? A mãe não estava em casa. Após o fato ocorrido, segundo o relato da própria mãe, ele mesmo, o cidadão, ele mesmo ligou para a genitora que viesse em casa porque tinha acontecido um acidente com a filha. Ele explicou a ela pelo telefone que estava dando banho na criança e ela escorregou e caiu, e aonde foi que o dedo dele entrou nas partes íntimas da criança. Falou que a menina estava em cima de uma cama, de uma tarimba. Onde estava essa menina na hora do banho? No relato, ela disse que estava dando banho em cima de uma tábua, tipo uma tarimba, né?
uma arma, tablado. é um tablado. Tarimba é uma cama sem colchão, Isso. né? Uma cama artesanal sem colchão. Então ele estava dando banho na menina ali e ele alega que ela escorregou. Isso, perfeitamente. O Josimar falou o seguinte: ele acredita seriamente na violência sexual, não acredita na versão desse homem e que a menina tinha arranhões nas coxas. Você acha que ele provocou esses arranhões? Olha, eu posso dizer isso assim com uma certa certeza porque eu visualizei isso. Agora, para um arranhão da forma que eu vi ali, o período De um que vai tombo, por de um exemplo, tombo, né? Um pai que vai dar banho numa criança ou qualquer um outro cidadão que vai dar um banho numa criança, quando ela vai escorregar, a tendência é segurar a criança pelo meio, não nessa forma, né? Então, assim, o médico perito, eu creio que a Polícia Civil vai investigar essa situação e eu tenho certeza que o laudo vai sair favorável. Você acha que esses arranhões ele provocou para simular uma queda da criança? Possivelmente sim. Possivelmente sim, porque eu sou pai, Edivaldo, sou avô de 3 crianças e acompanhei meus filhos, acompanhei meus irmãos mais novos, já dei banho nos meus filhos também e já aconteceu o fato deles escorregar mais na banheira, né? E assim, muito difícil, logo nessa situação de uma criança de 3 anos, o dedo entrar com aquela violência. Você acredita, Josimar, pelo que você acompanhou, que foi realmente o dedo ou esse homem está mentindo? Olha, é muito difícil acreditar que ele esteja falando a verdade, Edivaldo. Porque como conselheiro tutelar... Mas ainda acidentalmente você acha que não foi o dedo? Não teve acidente e não teve dedo? Olha, Edivaldo, eu não acredito nessa possibilidade de ser um acidente. Porque o que eles estavam falando, pessoal, antes aqui da entrevista, e é por isso que a gente não identifica o nome da criança, o nome da mãe, o nome do acusado e sequer o bairro. Porque são detalhes realmente muito sórdidos. Porque se fosse o dedo, seria ali a reconstrução do ímen, mas foi uma reconstrução vaginal, a cirurgia demorou 1h30. Possivelmente 1h30 de cirurgia. No mesmo dia, o Conselho Tutelar fala dessa parte em contato com a polícia, porque eu não sabia, achava que foi só flagrante, mas no mesmo dia já saiu a prisão preventiva. Sim. Conte disso. Eu acompanhei das 13h30 até quase perto da meia-noite. Eu saí do hospital já bem exaustivo, acompanhei o médico legista, onde ele me relatou a situação e eu até perguntei para ele, porque esse laudo ele demora até 24 horas para poder sair. E aí ele falou assim: Josimar, eu vou passar esse laudo agora para o delegado de plantão, para que imediatamente essa prisão preventiva ela possa ser expedida. Porque o Conselho Tutelar, eu tinha uma preocupação como conselheiro tutelar, desse cidadão passar por uma audiência de custódia e ser liberado e retornar para casa. Né? E aí, ele sendo um possível violador, está no mesmo lar com essa criança, porque o Conselho Tutelar teria que aplicar uma medida de proteção.